Graça e paz, povo de Deus. Vamos orar nessa noite, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos para adorá-lo. Você que pode ficar em pé, fique em pé. Você que precisa ficar sentado, Deus vai receber sua oração sentado. Mas vamos glorificar o nome dEle, vamos adorá-lo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Senhor, abençoa o nosso louvor e a nossa adoração. Honra nosso esforço de ter renunciado à nossa vontade de às vezes ficar em casa assistindo um filme, de sair com amigos, de fazer qualquer outra coisa, de ter escolhido estarmos reunidos aqui como igreja para te louvar, te adorar e te bendizer. Pai, fala conosco, não somente aquilo que a gente quer ouvir, mas acima de tudo, fala conosco aquilo que a gente precisa ouvir da tua parte nessa noite. Seja através dos louvores, seja através do irmão que está sentado ao meu lado, seja através das ministrações que vão ter aqui nessa noite, mas fala comigo, Pai, e que o Senhor possa ouvir da nossa boca aquilo que o Senhor tem querido ouvir, aquilo que o Senhor tem ansiado, que o Senhor tem desejado, que tem sido um desejo do teu coração de ouvir de nós, que a gente possa compreender e que a gente possa declarar nessa noite aquilo que o Senhor quer ouvir de nós também. Pai, esse culto é para Ti e nós estamos aqui reunidos por Ti. Receba a nossa adoração. Receba, Pai, o nosso louvor em forma de adoração. Receba cada atitude nossa em forma de adoração aqui nessa noite reunida na Tua presença. Nós entregamos esse culto a Ti e pedimos que o Senhor direcione não só esse culto, mas a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorá-lo. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Dê um brado de vitória ao Senhor, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vim falar com Deus, vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. É meu, 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 é meu. Meu irmão, Meu irmão, não abra mão de Deus, não abra mão de Deus, porque você é dele porque você é dele. e ele é seu. Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, Eu abro mão do mundo, mas não abro mão de Deus. vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Amém, glória a Deus. As palmas glorificam o nome do Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio, aleluia. Celebre ao Senhor.
mais cheia. Cada dia Deus vai acrescentando mais e mais pessoas aqui. E nós podemos sentir a presença de Deus em nosso meio, aleluia. Essa família, a família IADEB Barreiras. Pai, que o Senhor esteja ministrando no coração dessas pessoas que estão aqui, Jesus. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui é pra te adorar, Jesus, que nós viemos aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar neste lugar nessa noite. Já foi ministrado sobre as nossas vidas. Que nós possamos nos adentrar neste lugar santo. Que nós possamos deixar fluir dentro de nós o rio do Senhor. Que este rio que desce do trono de Deus possa fluir sobre a minha vida e sobre a vida de vocês nessa noite. Que a presença do Senhor seja real em nosso meio. Aleluia. Eu procurei em outro lugar e outras pessoas em tantas coisas
em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri eu rio em mim E transbordei no seu amor. sinto fluir. Deixa o rio de Deus fluir na tua vida nesta noite. Aqui, oh, 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 sinto fluir teu rio de vida. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Mergulhe no rio do Senhor nesta noite. Beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos desejando tua presença. Ouvindo o som. Ouvindo o som que vem do céu. Ouvindo o som
Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Mais uma vez, só tu és santo. Só tu és Santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és Santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. uma coisa. Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Vou pedir, Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Amém. Não há lugar melhor, né? Para a gente estar e ficar em todo o tempo, não importa se estejamos aqui, na rua, no nosso trabalho, aonde a gente quiser estar, que Deus esteja conosco. Quando seu Espírito Santo é presente conosco, é um lugar de onde a gente nunca quer sair, não é verdade? E esse mesmo Espírito, ele nos diz sobre as nossas riquezas, as riquezas que habitam o nosso coração. Aonde estão as nossas riquezas, aí também está o seu coração. Essa passagem está em Mateus 6, versículos 19 a 21. E na versão que eu leio, na grande maioria delas fala tesouro. Tesouro é algo que a gente guarda, é algo que a gente protege, né? Se a gente for, no sentido figurado, o tesouro está sempre guardado num baú, trancado, num lugar seguro. E é justamente acerca desse tesouro que essa passagem fala. Mateus 6, versículo 21. Podem assentar-se quem desejar. E esse tesouro, aqui quando ele fala desse tesouro, aonde está o tesouro está o nosso coração. E o cuidado com as riquezas, porque quando a gente põe as riquezas deste mundo à frente da nossa vida espiritual, do nosso culto ao nosso Deus, ainda que inconsciente, a gente está servindo ao Deus das riquezas, ao Deus Mamon. Então aqui, quando na passagem de na mesma passagem, versículo 1, quando ele fala de servirmos a dois senhores, o outro senhor é este Deus Mamon. Então aqui Jesus não estava usando Deus no sentido figurado, um senhor no sentido figurado. E hoje nós precisamos estar atentos para esse tesouro. A gente faz investimentos, a gente investe em coisas materiais, e nada disso é proibido. Deus não condena, muito pelo contrário.
A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, enquanto mais a gente sabe administrar as bênçãos que Deus nos dá, dando com generosidade, administrando as nossas bênçãos, abençoando aos outros, mais Deus derrama sobre nós. Mas se por outro lado, nós simplesmente usamos as nossas riquezas para acumular bens materiais nessa terra, sem servir ao reino, nós estamos servindo a outro Deus, que não o nosso Deus, esse que nós estamos aqui, sentindo essa presença tremenda nessa noite. Todo culto, todo domingo, a gente aguarda o momento da ministração dos dízimos, das ofertas, mas talvez isso seja porque a gente não se deixa, a gente não se permite, a gente não permite entregar por completo as nossas riquezas a Deus. Não seria necessário, talvez, a gente aguardar um momento formal para entregar os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Mas a gente faz isso porque a gente ainda tem resistência em misturar Deus e dinheiro. E se a gente tem resistência de entregar para o nosso Deus o nosso dinheiro, a gente está servindo a outro Deus que não Ele. Talvez seja difícil para a gente entender, mas a gente precisa entregar a nossa vida por completo a Deus. Quando a gente pede coisas a Deus, a gente pede que Ele nos dê de maneira generosa, recalcada, e Ele nos dá. E por que as nossas finanças a gente acha que a gente não precisa dEle para administrar? E por que quando a gente fala de finanças na igreja, a gente ainda olha atravessado? Por que Deus é capaz de mudar a nossa saúde, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, o nosso trabalho, mas no nosso dinheiro a gente acha que Deus não tem que se meter, porque Deus é uma coisa e dinheiro é outra? E é aí que mora o perigo. E é engraçado porque quando a gente começa a entregar verdadeiramente as nossas riquezas materiais a Deus, Ele administra muito melhor do que a gente. E quando a gente começa a praticar isso, a gente começa a entender que aquele dinheiro, ele deve nos servir. E quando a gente não consagra a Deus o nosso dinheiro, a gente passa a servir a Ele. E a gente vive justamente o que Jesus condena nessa passagem. O que Jesus nos orienta a deixar com Ele, que são as nossas preocupações. Quando a gente serve ao nosso dinheiro, ele se torna uma grande preocupação que nos impede de melhor servir a Deus. E quando a gente entrega por completo, a gente entende que é um princípio. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós é que precisamos de Deus para nos ajudar a administrar tudo o que Ele nos dá de maneira generosa e transbordante, para abençoar a nossa vida e a vida dos outros e, sobretudo, investir no seu reino. Quando a gente investe no reino de Deus, mais vidas a gente alcança, mais Jesus a gente leva para as outras pessoas. E é isso que Ele quer de nós. Então hoje, se você quiser dizimar e ofertar aqui, tem o nosso Pix, que é espelhado ali na tela. Tem os envelopes, quem quiser é só levantar a mão, a irmã vai entregar. Mas antes de dizimar e ofertar, reflita no seu coração se é com generosidade, se é com alegria, se é com desprendimento, se quando você dizima e oferta você está efetivamente dizendo quem é o seu Deus, quem manda em quem. Se entregando um dinheiro aqui por entregar não tem valor, tem um valor material. E esse valor material, Jesus nos diz para ter cuidado que o que a gente faz em público, a nossa recompensa é aqui, não passa disso. Outro dia aconteceu uma coisa engraçada.
que eu fui dizimar e era um valor muito pequeno. Muito pequeno. E eu falei, fala sério, é muito pouco. Se fosse uma transferência, eu não pagava nem a tarifa da transferência. E eu não dizimei. Fiquei uma semana e aquilo ficou me incomodando. E eu falei, meu Deus. E aí Deus falou comigo claramente. Não é dinheiro. A questão não é dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro. E na igreja, materialmente falando, esse dinheiro não vai fazer diferença. Mas é princípio. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E o inverso para Deus é o mesmo. Eu não quero você só quando você tem muito para me dar. Eu também quero o seu pouco, porque eu não quero o seu muito ou o seu pouco, eu quero o seu coração por completo. E é essa a diferença. Então que quando a gente venha dizimar e ofertar, que a gente entregue a Deus com generosidade, sem reservas, o que o de melhor nós tivermos para entregar a Ele. Para que a gente possa continuar neste lugar, sentindo o fluir e o agir do Espírito Santo em nós e através de nós. Amém? Glória a Deus. Pai querido, abençoa a vida financeira da tua igreja, Senhor. Que cada um de nós possa ser abençoado nessa noite. Que o Senhor derrame sobre nós o cumprimento da tua palavra. Que tudo que foi ministrado sobre a nossa vida financeira se cumpra. Pai, que nós possamos cada dia mais viver o teu melhor. Senhor, se nessa noite o meu melhor foi 10 ou o meu melhor foi 1000, não importa, o Senhor não olha para o nosso dinheiro.
o Senhor olha para o nosso coração. E que cada um que tem dado o seu melhor de 10, que o Senhor esteja transbordando. Que o nosso melhor seja 1000, milhões. E que nada isso ocupe o lugar dele na nossa vida. Que o Senhor abra portas de emprego, Pai, para as pessoas que desejaram estar te ofertando, estar dizimando na tua casa e não puderam. Que o Senhor possa estar abençoando o trabalho de cada um e honrando a fé de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida financeira. Amém? Glória a Deus. Chegou o momento de nós orarmos por uma galera muito massa que tem aqui nessa igreja. Quem sabe quem é? Uou! Só você que pode ficar em pé. Vamos ficar em pé para a gente ministrar na vida dessa galera? Quem é a turma mais massa dessa igreja? Quem? Nós! Fala aí. Quem é a turma mais massa dessa igreja? Uhul! Vem! Vem! Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa noite por termos, Senhor, esses pequenos homens e mulheres de Deus aqui na tua presença. Quanto muita criança é influenciada hoje pelo que a mídia diz que é, pelo que a sociedade diz que é, pelo que a televisão diz que é. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para que o Senhor ministre na vida delas segundo o que a Bíblia diz que é. Abençoa o tempo de Deus com elas ali no Ministério Kids. Abençoa a irmã que estará ministrando na vida delas. Abençoa o culto delas e a irmã que vai estar, as irmãs que vão estar ministrando esse culto na vida delas. Que elas possam aprender mais de Ti, assim como nós iremos estar aprendendo de Ti aqui no Teu culto. Abençoa, que elas possam crescer com saúde, que elas possam crescer, Senhor, nos Teus caminhos. E a minha oração é sempre, Pai, que nós como igreja possamos auxiliar os pais nessa difícil tarefa de criarmos os nossos filhos segundo os caminhos do Senhor. E que mais crianças possam vir viver a coisa extraordinária que é participar de um culto Kids. Abençoa as irmãs que vão ministrar esse culto hoje na vida delas. Honra elas. Que a atitude delas seja recompensada por Deus. E que nós possamos cada vez mais fazer a Tua vontade de Te servir segundo o Teu coração. Em nome de Jesus. Abençoe o tempo delas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos assentar nessa noite. Eu quero convidar você para a gente poder estar fazendo alguns avisos rapidinho aqui, só para a gente poder lembrar de algumas coisas que vão acontecer muito importantes e que eu queria muito que você estivesse participando conosco. Gente, a gente vai ter nossa vigília dia 4. A gente adiou a vigília porque ela tinha caído num dia que ia estar muito atarefado. E a gente entende, nós não temos que bater um ponto de trabalho. Ah não, pastor, toda igreja tem que ter uma vigília, bora fazer uma. Ah, mas ninguém vai. Não importa, tem que ter. Não, o objetivo da gente organizar a nossa agenda é para a gente participar das coisas que Deus vai derramar sobre nós, sabe? Então assim, entenda, por que a gente faz o nosso culto aqui domingo à noite? Porque a gente acha que seria o melhor dia, mais apropriado para a galera poder chegar, que seria um melhor dia. Mas se a gente dissesse assim, ah não, pela manhã é muito melhor, porque a galera consegue vir pela manhã, a gente mudaria. O dia e a hora não importa. A Bíblia diz que o que importa é o seguinte: 2 ou 3 ou mais reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Isso é importante. Então a gente mudou a nossa vigília para o dia 4. E o nosso estudo, em vez de ser nesse sábado passado, vai ser no sábado que vem. Amém? Temos o nosso grupo de vida. E na quarta-feira, 7h30. Cara, participa, o grupo de vida é algo extraordinário, muito, mas muito enriquecedor para cada um de nós. Nós vamos voltar com o nosso grupo de vida em ação.
E aí diz assim: pastor, o que está impedindo do grupo de vida em ação voltar? Uma liberação do hospital lá do Oeste? Não, já estamos liberados para voltar. Então o que a gente precisa para poder voltar? Deus nos direcionou de como voltar. E a gente só vai voltar quando o direcionamento dele de como a gente vai voltar estiver se cumprindo. A gente precisa se organizar. Enquanto essa organização não estiver pronta, a gente não vai. E o que depende da gente voltar é simplesmente que essa organização se cumpra. Então a gente precisa que a gente como igreja esteja se posicionando na vontade que Deus quer, para que as coisas se organizem e a gente volte. Então a ideia é que a gente faça isso, comece no mês que vem. Mas depende do nosso posicionamento, da nossa disposição de se colocar no lugar onde Deus precisa que a gente esteja. Amém? Então a gente vai ter uma reunião só para falar sobre o grupo de vida em ação voltando no Hospital do Oeste. Amém? Nós temos o nosso estudo no segundo sábado do mês, que esse mês foi colocado para o terceiro sábado, porque também a maioria das pessoas não iria poder participar. De forma pontual é sempre no segundo sábado, mas às vezes pode acontecer alguma mudança. Amém? Mais algum aviso? Não? Glória a Deus. Eu quero estar chamando aqui o irmão Aleph, que estará ministrando a palavra de Deus para nós nessa noite. Quero te convidar a estarmos orando por ele. Eu acredito que nós já oramos, já derramamos, já nos rasgamos na presença dele aqui de forma muito grande, pedindo a ele para que ele esteja usando o irmão Aleph. Mas mais uma vez, vamos estar pedindo a Deus que Deus use ele de forma sobrenatural nessa noite. Amém? Você que pode ficar em pé, mais uma vez. Estenda suas mãos para cá, vamos declarar na vida dele. Pai querido, eis aqui o teu filho. É uma honra e um privilégio estar aqui ouvindo a palavra desse homem de Deus, que tem se derramado na tua presença, que nós temos o privilégio de servir a Deus do lado dele. Que ele continue nos inspirando com o seu testemunho, com as suas ações, mas que nessa noite o Senhor use as suas palavras para nos inspirar. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, e tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele para entregar para a sua igreja, que seja entregue. Até o que ainda não desceu o coração dele, aquilo que o Senhor ainda vai estar ministrando no coração dele, enquanto ele vai estar aqui falando, que o Senhor esteja entregando a ele, que ele esteja entregando a nós, que ele seja usado segundo o teu querer e a tua vontade, mas que nós possamos estar nessa noite como um terreno fértil sendo semeado, que essa palavra do Senhor, ela entre no nosso coração e que ela germine e dê frutos, em nome de Jesus. Vocês estão felizes com Jesus, gente? Glória a Deus. Vamos lá, hein? O pastor mandou mensagem para mim semana passada. E aí, como é que tá? Beleza, eu senti que tinha E aí, como é que tá a leitura da Bíblia? Tá tudo certo. Vamos pregar na igreja e tal. Estava falando contigo. Falei, não, tem uma palavra aí, Deus está falando comigo, tá tudo na fiação, tudo beleza. E aí, comecei a estudar a palavra. Quarta-feira no GV, Deus fala, muda a palavra. Dá uma mudadinha aí, que Deus tem outras coisas. Eu tenho outras coisas para falar. E eu tive que mudar tudo aquilo que já estava meio que preparado na minha ideia. Mas o Senhor vai dar outra oportunidade. Agora Ele quer falar outras coisas, e a gente vai cumprir aquilo que Deus faz. Eu estava pensando esses dias, na verdade hoje eu estava pensando que às vezes eu tenho vivido algumas experiências com Deus que são diferentes, porque eu tenho pedido a Deus algumas coisas e Ele não tem me dado o direcionamento do que eu peço, Ele dá o direcionamento do que Ele quer.
eu quero isso que você faça, eu quero aquilo. Senhor, eu estou pedindo isso aqui. Não me responde. Ele só me responde aquilo que Ele quer me direcionar. Isso é fantástico, porque às vezes a gente cria uma expectativa em Deus de que tudo que você pede, Ele vai te dar. E você pediu, Ele vai te responder. E às vezes Ele está apenas te dando direcionamento. Você vai para cá, você vai para lá, você faz isso, você faz aquilo. E nem sempre é aquilo que a expectativa que a gente coloca no nosso coração. E vamos para a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas 13, de 6 a 9. Vamos ler o que a palavra de Deus diz para nós. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o 3º ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixe-a ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Próximo. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Essa é uma parábola que Jesus traz. Ele estava falando com os seus discípulos, e as parábolas, Jesus traz parábolas de diversos momentos do seu ministério para nos entregar segredos ou revelações daquilo que Ele tem a dizer para o povo. Ele usa elementos que são populares ao contexto da época, os elementos que são para as pessoas entenderem, para fazerem as pessoas serem entendidas. Eu estava conversando com o pastor esses dias, e ele me disse que ele está mudando a alimentação dele. Pastor, que ele está tirando o glúten da alimentação, porque faz bem para ele, né? E ele falou que isso só chegou para ele a mudar mesmo, mudou a chave quando fez sentido para ele que aquilo faria bem para ele. Quando ele teve algumas experiências ruins ao ingerir, e ele falou: caramba, eu vou continuar ingerindo não, porque está me fazendo mal, então eu vou tirar. Então ele falou uma parada que eu vou usar, e não cobre por isso, viu? Por royalties, né, a palavra que eu vou usar. Mas essa questão de fazer sentido para nós é muito importante. Que Deus falou no meu coração que essa palavra que Ele quer comunicar com vocês hoje é para fazer sentido. Ela só vai ter eficácia no seu coração se ela fizer sentido. E às vezes você experimenta de alguma forma algumas coisas que nós vamos tratar, e você sabe que está errado, mas enquanto essa condição não fizer sentido ao seu coração, você não muda. Precisou talvez o glúten do pastor sentir malzinho para ele poder falar: cara, não vou. Aí diminuiu, até ele eliminou. Inclusive, se tiver alguma necessidade de dar um bolo para o pastor de sem glúten, é tudo sem glúten, gente. Pode ofertar para ele. Inclusive está o combinado aqui em público, que é meia a meia, porque eu estou fazendo o lobby dele do glúten aqui. Então ele vai ofertar uma parte do glúten para mim, que eu dou para minha esposa, que também não pode. E tudo fica lindo lá em casa, tanto na dele como na minha. Então, se for o caso de presente do glúten, para o pastor metade para mim, ou pelo menos uma parcela, né? Mas a gente, glória, a gente tem que entender que as coisas precisam fazer sentido para nós. E as parábolas é exatamente isso. Ele traz o reino de Deus dentro de um contexto histórico, para que as pessoas entendam revelações que Ele tem para nós e revelações que Ele tem para o povo. Ele trouxe uma história de um dono de uma figueira, dono de uma vinha, né, que contém uma figueira plantada lá. Tem o viticultor, que é o vinhateiro, ou vinicultor. Prefiro o viticultor, acho que fica mais fácil para eu falar aqui. Ele é a pessoa que cuida da vinha e que cuida daquela plantação ali. E tem a vinha plantada, que é o aglomerado de videiras, né, que ele está, e tem uma figueira lá apenas, só essa. E por todos os anos, durante 3 anos consecutivos, o dono vai buscar o fruto da figueira, uma vez que a vinha está bem, está produzindo, está a todo vapor, ele vai buscar o fruto daquela figueira. As frutas que eles produzem são diferentes, a uva e o figo, né, são frutas diferentes. A colheita é interessante porque ele vai por 3 anos seguidos. A colheita da figueira é anual.
Então ele vai exatamente por isso. Na época da colheita da figueira, ele vai lá para obter do fruto que ele tanto deseja. O tamanho da videira chega a 2, 3 metros de altura, e a figueira de 10, às vezes até 20 metros de altura. Então, se você imaginar você chegar numa plantação como essa, de longe você já vê. Está lá a figueira plantada no meio da videira, as videiras baixinhas e a figueira grandona. Então, para ele era algo vistoso, era algo bonito, né? Você saber que você tem uma planta enorme, mas a planta não gera, a planta não dá fruto. A serventia dela é nula no objetivo do dono da vinha. O objetivo dele era o seu fruto, e ele não tem o fruto. Interessante também que os cuidados da videira são cuidados específicos. Geralmente é uma fruta que requer cuidado. Você vê que as pessoas, quando tem... O tio de minha esposa, ele tem uma videirazinha em casa, e ele corta a garrafa e coloca em garrafa PET e coloca dentro dos cachos para proteger. Eu acho interessante, porque a videira requer cuidado. Tinha uma pessoa exatamente lá para cuidar dela. Ele era uma pessoa especializada para tratar da videira e estava cuidando. Ao mesmo tempo, ele tinha uma figueira lá que ele também cuidava. Inclusive, era muito comum na época, eu estudei muito sobre isso e entendi que as pessoas costumavam fazer isso. Ficava bonito você ter uma plantação de videira e ter uma figueirona bonita lá, vistosa. Então era algo bonito e o pessoal costumava fazer isso. Só que tem algumas semelhanças que são interessantes para nós. Primeiro é o solo. O solo úmido e drenado são solos bons para as duas plantas. Então elas estavam no solo adequado, uma vez que a vinha produz. Elas são utilizadas para alimentar as pessoas, então elas tinham finalidades semelhantes. Na época, o figo ele era secado, desidratado, as pessoas comiam. A Bíblia traz diversos momentos em que o figo é usado como alimento. E a videira é o suco de uva. Quem bebe o suco de uva, quem toma um vinho, quem vai comer da própria fruta, já está explicando qual a finalidade dela, é objetiva. E a temperatura da colheita são similares. A mesma temperatura que a figueira precisa para ser colhida, a videira precisa para ser colhida. Então, o dono da vinha, quando ele vem procurar a sua planta, ele não está procurando uma coisa por acaso. Não é um acaso que ele está ali. Ele entende que havia uma expectativa naquela colheita. Inclusive, o texto ele fala claramente: ela foi plantada. Quem tem planta em casa, às vezes tem gente que tem até muito, 30, 40 plantas em casa. Tem gente que cultiva. Não quis falar de 10, o povo já estava falando de 10. Enfim, tem gente que tem, mas quando você cultiva, independente do que for, quando uma criança chega da escola com aquele copinho de plástico, com feijão no algodão, você já sabe que ali vem uma experiência que a criança vai achar fantástica. Você vai molhar, você vai regar, ela vai crescer, vai estourar ali, você vai ver. Então assim, uma planta, ela é planejada. Há uma expectativa. Então o dono da vinha, quando ele vai procurar da figueira, ele sabia que havia uma expectativa nela. Ele falou: cara, eu vim aqui para colher o fruto dessa figueira. Nossa, não tem. Vou esperar mais um ano. Vai mais um ano, ele volta lá para colher o fruto da figueira. Não tem. A figueira ela não significava nada no negócio, porque o negócio da vinha era automaticamente sustentável. Porque ela é uma figueira. Qual a significância econômica que aquela figueira teria para o dono? Nenhuma. Ele poderia simplesmente fazer o que ele falou. Cara, são 3 anos, não tem condição, corta. Pode cortar, não adianta eu vou ficar com ela ocupando inutilmente minha terra aqui. Uma terra boa, uma terra que é boa para a minha vinha. Ele está no lugar certo. A figueira estava no lugar certo. Ela estava com a terra certa, a temperatura era ideal. Ela tinha tudo para produzir, ela não produzia. Pode cortar. A postura do viticultor é interessante, porque ele fala: sim, mas deixa mais um ano. Ele poderia, com uma postura egoísta, falar: realmente, essa planta desse tamanho me dá um trabalho todo ano tratar, cuidar dela. Eu vou tomar conta, eu sou viticultor, vou tomar conta da vinha, ela está produzindo, vou jogar esse trem para lá. Mas não. Ele fala: não, vamos dar mais uma chance para ela, dono da vinha. Dá mais uma chance para ela precisa. Vamos ver se ela consegue produzir mais um ano. Um ano não significa o tempo, como o tempo nosso, o amanhã ou depois de amanhã, é a colheita. Ela precisava de mais um tempo, ela precisava de mais uma estação, ela precisava de mais um processo, com um ciclo completo de colheita, para que o dono da vinha voltasse e visse que ela estava apta para colher, ou então cortar, porque realmente a paciência já estava esgotada naquilo ali. O plantio era a expectativa do dono da vinha. A frustração dele era grande, porque por 3 anos consecutivos ele estava indo lá procurar
A planta ela foi feita no lugar certo, ela estava com a temperatura ideal, não tinha nada que impedisse ela de produzir. Os textos da Bíblia, Jesus ele traz as parábolas, como nós falamos, e ele entrega para a gente segredos escondidos e explícitos no mesmo texto. A dracma é uma moeda. Jesus está falando de uma moeda na dracma perdida, ou ele está falando de alguém que se perdeu? A ovelha, quando se perde, ele está falando de uma ovelha que você tem que todo dia sair daqui procurando a ovelhinha que está perdida, ou ele está falando de alguém que se perde e é necessário que você deixe as 99 e vá procurar aquela uma que se perdeu? Quando ele traz a figueira e a videira, ele está falando de alguém que precisa frutificar, não de uma planta. Até porque se o solo é ideal, a planta não pode se negar a dar fruto. Se a temperatura é ideal, a planta não pode se negar a frutificar. Eu fiz a audácia de mandar mensagem para o Jorge da Tia Tessa. Eu mandei mensagem para ele ontem, falei: Jorge, me tira umas dúvidas aqui de plantação, e mandei uns áudios para ele. Ele deve ter pensado: esse cara é doido, esse cara está mandando uns áudios nada com nada de plantação, de não sei o que. Ele mandou um áudio grandão para mim e me respondeu tudo que eu precisava. Eu agradeci, foi top. Eu precisava ouvir uma opinião externa de alguém que convive no campo, que entende dessa parte técnica, além do meu conhecimento de internet. Porque antigamente o dicionário era o pai dos burros. Agora, quando você precisa, você fala: oi Google, aí o Google já te responde tudo que você precisa. Hoje está assim. Ou então você fala: Alexa, me responda tal coisa. Aí a Alexa vai e te responde. Então a informação você tem, você sabe onde colher a informação. E eu fiquei encucado: gente, pode uma planta em um lugar com solo adequado, tudo certinho, não dá fruto porque não quer? Mas não é planta, é gente. O ministério de Jesus, o tempo todo, ele está falando para as pessoas. Ele veio para tirar o paradigma de que Deus só falava com um profeta, que se revelava a ele para falar com o povo, e veio viver com as pessoas, e veio nos mostrar como é a convivência interpessoal e humana, e como você deve tratar isso no seu dia a dia. E ele traz isso de uma forma incrível. Inclusive, essa mensagem foi a mensagem que eu tive que mandar mensagem de WhatsApp. Para terminar ela, eu mando uma mensagem para o pastor: pastor, me tira uma dúvida de um negócio que você falou. Eu quero que você me fale de novo o que você falou. Aí ele me mandou um áudio de 3 minutos, falando de novo o que ele tinha dito num culto, que eu não sei nem que dia foi aquele culto. Eu sei que eu ouvi, ficou guardado, e eu precisava ouvir de novo. E ele falava de Ana. Eu falei: o que você falou de Ana? Eu tinha uma coisa anotada aqui, eu nem te falei. Deus falou uma coisa comigo, eu anotei, pesquisei e anotei. Quando você falou de Ana, eu falei: Deus do céu, se tinha dúvida, agora matou. Acabou as dúvidas do que eu tinha que falar. Ele falou que Ana, ela clamava ao Senhor porque ela era estéril. E a figueira que a gente trata, quando você olhar na Bíblia, vai estar lá: parábola da figueira estéril. Ser estéril é uma dor. Uma mulher que não pode dar frutos, que não pode dar um filho, é uma dor. Eu conheço pessoas que convivem com isso e que vivem anos em tratamentos, procurando jeito e não conseguem engravidar. Maridos e mulheres, e maridos que têm um sonho de ser pai. Um amigo meu falou para mim: cara, como é a luz do dia, eu sei que um dia eu vou ser pai. E eu falei para ele: cara, que Deus contemple a sua fé. Que Deus contemple a sua fé no seu coração, porque não é fácil você passar anos e anos da sua vida buscando algo que às vezes na nossa cabeça é muito simples, porque o milagre ele só se torna grande quando o milagre é seu, porque você sabe a dor que você passou para obter ele. Às vezes as pessoas criticam: poxa, o cara estava falando de um milagre, de uma coisa pequena que ele ganhou. Pequena aos olhos de quem escuta, mas grande aos olhos de quem conta. Porque se você conta, você passou por uma circunstância que você precisava para obter aquele milagre. Quando você tem, ele é um milagre gigantesco para você, porque você teve que padecer para ter, ou teve que pedir muito a Deus para ter. E quando isso acontece, as coisas têm que fazer sentido. E ele falou de Ana, ele falou que Ana se movia, mas Ana só queria para a sua necessidade. Aí eu falei: gente, eu estava vendo aqui agora que Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito. Eu tinha acabado de ler isso. Aí o pastor me manda o áudio falando assim: mas Ana ela só escutou quando ela parou de pensar na necessidade dela e falou qual o propósito que o filho dela poderia ter. E Samuel foi um juiz, foi um profeta. Samuel ungiu Davi, teve uma relevância imensa na Bíblia. Tem exemplos dele, tem 2 livros que tratam no nome dele, que tratam da história em que ele estava inserido. Então, Deus não se move pela nossa necessidade. Às vezes a gente quer, como eu falei, eu estou querendo pedir umas coisas aí, o Senhor, Ele não está me respondendo. É porque eu não sou merecedor, não. Porque não há propósito agora nisso. No dia que a minha necessidade se alinhar com o propósito de Deus,
Beleza, enquanto isso não acontecer, aprenda a cumprir o propósito dele. A sua necessidade não é maior que o propósito do Senhor. Então você precisa aprender que às vezes é necessário a gente nos prostrar ao propósito dele, porque o propósito dele sempre não é uma condição, não é de vez em quando, é sempre. O propósito do Senhor sempre vai ser maior do que a sua necessidade. Só que ele tem prazer em suprir as nossas necessidades. Por isso que a Bíblia fala que ele que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Porque ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em suprir nossas necessidades. O que não pode é essa necessidade ser maior do que a gente tem que fazer para ele. Isso não pode acontecer. Eu tenho uma amiga de infância que agora ela teve um relacionamento conturbado na adolescência. Ela acabou que fez vários abortos de forma espontânea. Ela engravidava e abortava porque o namorado na época ele era envolvido com crime, aquela coisa. E depois o namorado morreu pelo crime. Ela continuou, casou com uma pessoa, um pastor, um cara muito bom, teve uma família estabelecida, só que ela colheu os abortos, ela colheu toda aquela história ser infértil. Ela era infértil, ela era estéril. Ela não podia ter filho por conta de tudo aquilo que ela fez com o seu próprio corpo. A semeadura ela é real, independente da condição cristã que você tem. Não é porque você se converteu hoje que você não vai deixar de colher aquilo que você fez antes. Você sempre vai colher aquilo que você fez. Às vezes as consequências são menores porque o que você fez foi menos agressivo. Mas dependendo do que você faça, as consequências podem ser catastróficas ou até cercear até a sua própria fé. Tem muita gente que deixa de ter fé porque está colhendo algo que fez e não compreende que a responsabilidade ela é sempre nossa em determinadas condições. Porque eu falo que o homem ele tem sempre um boleto para pagar. O boleto sempre vai chegar. Se você fizer algo e se você está plantando isso, o boleto vai chegar. E quando chegar, não tem choro. Você tem que pagar o boleto. Deus está falando, você tem que pagar o boleto quando chegar. E ela pagou porque ela queria muito. Só que ela não fraquejou, ela continuou. Mês que vem ela vai ganhar o neném dela. Ela engravidou e ganhou tudo. Tudo que você pensado em enxoval, essa mulher ganhou. Eu não tive nem coragem de mandar nada. Falei, gente, tá dando tudo. Eu vou falar para ela, espera você usar aí, para quando eu tiver o meu, você mandar uma parte para cá. Só faltou eu falar isso, a mulher ganhou tudo. Sabe? Porque Deus honra a persistência, Ele olha o coração da gente. Então, independente do que ela fez lá atrás, ela colheu, porque ela sofreu muito com isso. Ela via toda a sua parentela gerando e ela não. Mas uma hora Deus abriu a madre, assim como Ele fez com Ana. Ele olhou para dentro e falou assim, tem propósito? Se eu tenho um propósito nessa criança, eu tenho um propósito nisso. Se eu tiver propósito, eu vou gerar. Então, se Deus tiver propósito em algo da sua vida, Ele vai gerar. Você só vai continuar estéril enquanto você estiver na posição de retaguarda, enquanto você não avançar, porque Ana não se contentou. Ela não se contentou com aquela condição. Ela avançou. Ela continuou, ela foi questionada, ridicularizada. Quem pregou sobre Ana foi Nai, aqui, logo ano passado, não foi? E isso foi incrível. Ela não se contentou, ela foi imparável até a bênção dela chegar. E a gente tira essas lições. Se você for procurar na Bíblia, também vai trazer um contexto dessa história, dessa parábola, com o povo de Israel. Que Jesus tirou o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito, cuidou todo o processo, Babilônia, Egito. E agora, quando Jesus vem, o próprio povo rejeita. As pessoas esperavam um general, um rei de guerra que viesse com a espada. Jesus veio com outro contexto. Ele não veio para causar mais guerra e mais adversidade. Eles esperavam que Jesus viesse para combater o Império Romano e fizesse um ribuliço dessa parte. Inclusive foi uma das expectativas de João Batista. É uma outra mensagem, aí o pastor prega, né? Essas mensagens assim, o pastor prega. Aí o pastor prega isso aí. Mas enquanto isso, a gente vê que havia um outro contexto histórico ali. E com isso, o Jesus estava falando, gente, vocês não estão vendo? Vocês não estão dando fruto. Nação de Israel, vocês estão aqui, ó. Eu estou aqui por vocês. Eu estou aqui te esperando e vocês não dão frutos. O Evangelho ele é inteiramente ligado. No Evangelho de Jesus, no ministério dele, é inteiramente ligado a gente. Relacionamento, a empatia, a olhar no olho do outro, a entender a dificuldade do outro. E é isso que ele traz aqui. Quando ele traz que a figueira ela foi plantada, havia uma semente nela.
Semente é incrível, porque esses dias Benjamin perguntou: pai, de onde é que eu vim? Eu falei: rapaz, pergunte a sua mãe. Não vou responder isso, né? Eu não vou responder, eu não vou cair nessa cilada eu não vou. Eu falei: fala com sua mãe lá. Eu olhei para ela, ela falou: responde, rapaz. Eu falei: não, calma, ele vai esquecer. Aí o menino saiu, voltou, não falou mais no assunto. Eu falei: então, me livrei dessa. Mas a verdade é, quando você fala disso, você vai sempre tratar com a criança como uma semente. Fala: não, tem uma sementinha lá, papai e mamãe juntou, fez uma sementinha, bebê nasceu, bebê. Não é assim que se conta? Porque semente, a gente sempre trata essa questão de semente com muito zelo, porque semente gera expectativa. Filho gera expectativa. Então, quando se trata aqui da figueira, está falando de algo que gera expectativa. As histórias das pessoas, elas inspiram a gente. Eu gosto muito das histórias das pessoas, porque elas inspiram. Eu gosto de ouvir um testemunho de alguém, porque isso te move a entender que é possível. Isso te move a entender que às vezes você passou por uma circunstância parecida e que para você agora é muito mais tangível do que talvez um testemunho de alguém muito longe de você. Eu conheci uma pessoa que ela cresceu num contexto familiar onde ela era uma filha, ela era a mais velha dos 4 filhos. A mãe, ela teve os 4 filhos com pais diferentes. Então foi um contexto de relacionamento de pai bem complexo, porque um dos filhos não conheceu, até hoje não sabe quem é o pai. Os outros sabem, mas não tiveram a condição de viver com o pai o tempo todo. E ela, quando ela tinha 10 anos de idade, ela foi espancada pela madrasta, a esposa do pai. Ela foi espancada de uma forma que saiu no jornal da minha cidade, saiu no jornal. Fotinha dela pequenininha com 10 anos, a cara toda machucada, porque naquela época não tinha aquelas tarja preta, não botava. Naquela época eu botava tudo. Então, já tem muitos anos, e colocou a carinha dela lá na foto, com a cara toda machucada, olho inchado, boca pocada, que a madrasta deu uma pisa nela, de forma gratuita, porque ela era uma criança que ela não gostava. Então, ela cresceu nesse contexto, cresceu como a mais velha dos irmãos. O irmão mais novo dela, ele foi assassinado numa brincadeira de roleta russa. Ele estava numa brincadeira de roleta russa com os amigos. Quem gosta de arma, aí agora entra o Jonas para vir aqui dar uma aula de como é que funciona um revólver. Mas uma arma, ele colocava uma bala no tambor, girava, fechava, e o amigo ia na cabeça. Pá, deu você não, vamos pro outro. Girava, rodava, e nisso aí ele foi, desculpem a expressão, ele foi contemplado com um tiro na cabeça e morreu. O segundo irmão dela, ele cometeu um crime por uma briga. Ele brigou numa festa, estava no lugar errado, brigou e perdeu a briga. Na mão ele perdeu. Saiu, foi numa barraca, pegou uma faca, voltou e matou o rapaz. E fugiu. Até hoje está respondendo o crime, esperando a sentença, se vai ser preso ou não. Já tem muitos anos, talvez, não sei. Mas ele cometeu algo absurdo. Foi um crime bárbaro na cidade. O outro irmão, por não ter tido pai, até hoje não sabe quem é, vive com isso. Vive num contexto onde ele tem 3 casamentos, 6 filhos, 2 netos, só cria o filho do casamento atual. Os outros 6 não o reconhecem como pai porque ele não teve pai. Ele não sabe o que é ser pai. Ele não sabe o que é ser pai porque ele não pôde conviver com o pai, e vive com o remorso de querer saber quem é, exames de homens e nenhum dá positivo. E ele se inferniza todo mundo. Cadê quem é meu pai? Ninguém sabe não. Aí pergunta a sua mãe, ela não te fala, ela não sabe. São contextos de vida que às vezes chocam a gente. Você fala: nossa, tem gente assim? Tem gente assim. E essa menina, ela conseguiu resistir. A mais velha conseguiu resistir. A tendência nem sempre é da mais velha resistir, porque a mais velha acaba vendo toda a reação em cadeia, acaba sendo a mais revoltadinha do processo, mas essa conseguiu resistir. Ela resistiu, que ela teve que viver em casa de algumas pessoas, de alguns familiares, para poder sair daquele contexto, e com questão logística da cidade, teve que mudar. E ela entendeu que ela estava plantada no lugar certo. E essa é a primeira lição que fica para a gente. Às vezes a gente acha que a gente está plantado no lugar errado, mas você está plantado exatamente no lugar que você deveria estar plantado. Quando Deus nos coloca em algum lugar, é totalmente planejado, não é por acaso. Ela entendeu que ela estava plantada no lugar certo. Hoje ela tem uma família, uma filha, tem o seu marido, são evangélicos. Uma das casas que ela passou foi a minha. Ela me tem como irmão e eu tenho ela como irmã. Ela entendeu que o lugar que ela foi plantada não diz nada a respeito de quem ela é. Quem diz a respeito de quem ela é o que Deus diz sobre você. É o que a palavra diz sobre você. Isso reflete o que você é.
Onde você foi plantado, onde você foi colocado, não reflete quem você é. Inclusive, tem gente que eu vou dizer, se você tiver a oportunidade de mudar de família, principalmente menino, adolescente, quer mudar. Fala, não, fulano de tal, o pai é mais amoroso, lá tem mais condição, vou ter isso, vou ter aquilo. Porque você não tem a opção. Quando você é gerado, você não tem a opção de escolha. Quando você encontra alguém para se casar, você tem. Você escolhe, olha, vamos fulano, vamos aí não casou. Você tem a opção de escolher. Mas quando você é plantado, como você nasce, você não escolhe. Ninguém escolhe a família que vai nascer. Vou nascer na família de fulano, que é aquela família. Não, você não escolhe. Você é plantado ali e você tem a necessidade de dar fruto. Se você entende a palavra, você vai crescer e por isso que eu falei que essa palavra precisa fazer sentido para você. Essa palavra não é para quem não tem a consciência, não é para as crianças, para elas não fazem sentido nenhum você falar que eles estão plantados ali. Plantado aqui, sabe? Não entende. Mas se você é adulto, se você tem a sua consciência, você vai entender que você foi plantado sem o seu consentimento. Você foi colocado na sua família sem você pedir. Se você pudesse escolher, talvez seria outra, talvez não. Mas você foi plantado ali. E se Deus te plantou ali, quando o dono da vinha chega, Ele quer ver seu fruto. Ele quer ver aquilo que você está produzindo. A expectativa sempre de Deus na gente. Quando você foi plantado em algum lugar, você precisa entender que Deus está esperando de você algo. Quando nós lemos na Bíblia, põe aí, Jonas, eu acho que é o 7 ou 8, vai falar do viticultor. Vamos ver aqui o que vai falar dele. E por isso ele recomendou ao viticultor: esse é o 3º ano que venham buscar frutos dessa figueira e não acho, sendo assim pode cortá-la. Passa para o outro. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano e eu cuidarei dela, cavando ao redor e adubando. Gente, quando Deus vê a necessidade na terra, Ele manda Jesus. Havia uma profecia, havia algo que já estava pré-estabelecido que Jesus viria. E quando Jesus vem, Ele vem na mesma condição do viticultor. Ele vem. Você sabia que tem um homem lá no céu? Não estou falando de um homem voando, estou falando de um homem de carne e osso como eu e você. Porque quando Ele subiu ao céu, Ele subiu de carne e osso como nós. Ele não virou um espírito para subir. Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu e está à direita do Pai. Do mesmo jeito que o viticultor rogou, dá mais um ano para essa figueira, Ele está à direita do Pai pedindo por você. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai e intercede por cada um de nós. Então entenda, Jesus está lá intercedendo por mim e por você. Então a figura do viticultor aqui é essa figura. Jesus está lá com um coração de amor incondicional. Aqui não há uma condição se a figueira é boa ou ruim. Aqui Ele simplesmente fala: eu quero mais uma chance. O dono da vinha fala: corta. Ele fala: não, pera, vamos começar de novo. Vamos dar mais uma chance para ela. Eu posso, eu consigo. Eu acho que ela vai me ver dessa vez. Ela vai enxergar o meu cuidado com ela. Porque do mesmo jeito que o dono da vinha via que o viticultor cuidava da vinha, ele também cuidava da figueira. Então o mesmo cuidado as duas recebiam. Porque a videira dava fruto e a figueira não. A figueira não queria. Ela não estava disposta a dar fruto. E com a gente é assim. Se você não está disposto a frutificar na sua vida, se você não está disposto a frutificar na vida do outro, você não vai dar fruto. Você vai ouvir a palavra 10, 15, 20, 30 mil vezes e você simplesmente falar: eu não quero. Se você não quer, você não vai gerar. Deus só gera em quem tem um coração disponível. Deus só gera em quem está disposto. Se houver uma disponibilidade no seu coração, como figueira você vai dar fruto. Se não houver, você não vai dar. É simples assim. E ele fala que vai cavar ao redor e vai jogar adubo. Em outras versões vai tratar como esterco. E é uma coisa diferente, né? Você pensar isso. E também perguntei para o tio Jorge. E ele também me falou sobre. Ali ele vai cavar ao redor, tirar toda a sujeira que está ali no pé da planta. Ela vai ficar exposta algumas raízes. Vai jogar o adubo, vai forrar ali ao redor. O adubo, se você for pensar, o esterco, ele deveria ser jogado fora na sua cabeça. Cara, esterco,
Joga fora esse trem, traz um trem de industrial, bota bonitinho ali. Mas você jogando esterco no pé da árvore, para a árvore crescer, para que isso? Gente, o esterco, ele significa muita coisa. Inclusive as nossas dores, o nosso passado, porque ele nunca vai sair da gente. Você nunca pode deixar de ser aquilo que você foi. Mas com o viticultor, você pode ser alguém melhor, você pode dar fruto. Porém, o seu passado, ele vai sempre existir. Você vai dar sempre na condição de que falar, existe sim um passado. Existe algo que eu fiz, existe algo ruim, feio, que eu deveria ter jogado fora, mas eu não posso porque ele é meu, ele faz parte de mim. Porém, mais importante do que o adubo é o fruto. O que o dono da vinha veio buscar? Ele não perguntou para o viticultor qual seria o método que ele utilizaria. Ele simplesmente falou, e aí, tem fruto ou não? Se não tiver, corta. O método era indiferente para o dono da vinha. O interesse dele, o interesse de Deus na nossa vida são os frutos que a gente pode gerar. A forma como vai ser, deixa Jesus cuidar. Deixa Jesus tratar seu coração. Deixa Ele cuidar de cada detalhe da sua vida. Deixa Ele te mostrar que o passado vai ficar no passado. Você vai colocar ali e você vai ter que dar fruto. Mas deixa Jesus tratar. É isso que é a importância aqui. Uma coisa também que, se você ler o texto de forma fria, você vai falar, poxa, no terceiro ano o dono da vinha já vem, já quer fruto, não deu nem um tempinho. Se você for em Levítico 19, 23 e 25, não precisa projetar não. Levítico 19, 23 e 25 vai trazer as condições de frutificação daquela época, como era a colheita. Os 3 primeiros anos da colheita, eles eram jogados fora, eles eram descartados. O 4º ano ele era ofertado, e no 5º ano era começar a colheita. Então o dono da vinha não estava no terceiro ano, ele estava no 5º ano, esperando o 5º, 6º e 7º ano de colheita. Não houve uma falta de paciência do dono da vinha naquela produção. Muito pelo contrário, ele veio no tempo certo. Ele só queria o fruto. É a única coisa que ele queria. Não houve. Às vezes a gente fala, poxa Deus, mas por que você fez isso? Deus não está atrasado nem está adiantado. Ele está no tempo certo. Às vezes a figueira não entende que é hora de dar fruto. Às vezes a figueira prefere continuar sem dar fruto do que dando fruto. Essa é a grande verdade. Se ela não tiver o interesse dela, a figueira, nós não tivermos o interesse em dar fruto, a gente nunca vai dar. Essa é uma verdade que você precisa sair daqui com ela hoje. Se o seu coração não estiver aberto a uma mudança radical, um novo começo em Deus, você não vai conseguir se você não tiver com o coração aberto para fazer. As pessoas não conseguem convencer a outra meramente porque é legal, porque é bacana. Se não fizer sentido no seu coração o que a palavra diz, você não vai dar fruto, porque você não vai ter interesse nela. E quais são os frutos? Você está vendo aqui esse povão bonito que está aqui? Quem conseguiu chegar aqui hoje? Porque teve gente que não conseguiu, a gente sabe. Teve gente que não conseguiu. E os frutos, o maior fruto que você pode dar é você entender, enquanto figueira e viticultor, que a sua relação de figueira e viticultor tem que ser a mesma relação homem e Jesus. Quanto mais alinhado você estiver com Jesus, mais frutos você vai dar. Quanto mais alinhado você estiver com o viticultor, mais frutos você vai dar. Porque você vai entender que o viticultor, ele quer sempre dar uma chance, ele quer cuidar, ele quer tratar. E ele não quer tratar porque a Bíblia vai falar aqui que o viticultor não colhe, quem vem colher é Deus. Ele só quer cuidar. Não há para ele nenhum tipo de benefício, porque o dono da vinha veio buscar. Não tem uma divisão. O viticultor tem só o interesse de ver os frutos gerados de você. Jesus, ele veio, se entregou, morreu por mim e por você. Não merecia, mas levou sobre ele todas as nossas dores e todas as nossas dificuldades, para que nós tivéssemos acesso a Deus e para que nós tivéssemos uma nova chance. Ele clamou: Deus, se possível, faça de mim. Mas se não for possível, faça a tua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A gente tem que pensar sempre nisso. E os frutos são esses. Você pode exercer dons espirituais, você pode trabalhar dentro da igreja, você pode exercer
o amor ao seu irmão. Você pode dar fruto de todas as formas. Você pode frutificar no Senhor. O que você tem que pensar primeiramente é o tão alinhado você está de Jesus, o tão parecido com Ele que você está. E a história, ela é engraçada de certa forma porque ela não tem um final. O dono da vinha fala: se não tiver bom daqui a um ano, corta. Mas não fala quando ele volta. Não fala o que o viticultor fez. Não fala assim: e o dono da vinha volta e a figueira produziu. E o dono da vinha volta e a figueira não deu e para a figueira. Não tem, a Bíblia não traz. Porque isso aqui requer decisão, requer escolha. A figueira, ela tinha que escolher, nós temos que escolher. Então assim, a história vai terminar do jeito que você escolher. Se você escolher o viticultor cuidar de você e você dar fruto, a história vai terminar você dando fruto. Se você não escolher dessa forma, a história vai terminar você sendo cortada. Esse ser cortado, tem gente que fala: meu Deus, mas eu vou morrer se eu não... Não, gente, não é isso não. Existem muitas dores piores do que a dor física ou a dor... Gente, a coisa que a gente mais precisa pensar é quando a gente morrer, a alegria que vai ser. Eu estava falando isso para a Nayara, ela falou, ela teve que perder uma amiga. E eu falei para ela que a gente tem que ter a consciência, que a gente tem que estar ansiando a morte. Ela falou: mas porque quando a gente morrer, a gente vai estar junto com Ele. A gente se apega aqui porque a gente tem pessoas que nos criam laços, tem pessoas que a gente ama. A gente não quer perder isso, a gente não quer perder o que Jesus viveu aqui, esse contato, esse amor, o cuidar do outro, a gente não quer perder. Mas se você perder, cara, entenda, você vai olhar face a face com Jesus. Se você tiver feito a escolha certa como a figueira, se você escolheu dar fruto, você vai olhar para Jesus e falar: Jesus, como você é lindo. Você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida, mas isso requer escolha e decisão. Quando a gente se apaixona por Jesus de forma extravagante, eu falei isso da outra vez e vou repetir. Às vezes não tem tempo para mínimos detalhes. Você só quer que as pessoas entendam o tão amoroso que Ele é, o quão lindo que Ele é, e quanto a decisão dela impacta. Não é para o outro, impacta para você. A minha preocupação não é com o outro lá fora. A minha preocupação é que você decida o que é melhor para você. Porque eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado de você. É isso que Deus tem falado aqui. E a decisão de dar fruto, ela é sua. A história termina do jeito que você decidir que ela termine. Ela não vai terminar de outro jeito. A Bíblia não vai trazer. A única livro que traz essa parábola é o livro de Lucas. Não tem outro lugar. Não tem uma recontagem dessa história com uma outra forma de final. O final é sempre o que você vai escolher. Ou você dá fruto ou você não dá fruto. Você ser cortado não é uma fala de terror. Gente, longe disso. Meu interesse é que você dê fruto. Eu não estou preocupado se você vai ser cortado, não, porque eu tenho fé que você vai dar fruto. Eu não vim aqui falar: gente, cuidado para ser cortado. Não, eu vim falar para você: ei, é chegada a hora de dar fruto. É chegada a hora de se levantar. É chegada a hora de entender o cuidado do viticultor e frutificar. Aceite os estágios e as estações na sua vida. Quando o viticultor for cuidar, você vai passar por estágios e estações. Quando você sabe de uma plantação, aqui é muito rica nisso. Você sabe que pode vir pragas, pode vir chuvas fortes. No trabalho que eu tinha lá em Conquista, era engraçado porque quando chovia, o aspecto de produção de gado é uma, e quando tem seca forte, o aspecto é outro. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei: gente, essa condição de clima, de temperatura, de jeito, ela é totalmente suscetível a produzir, né? Então assim, eu digo para você, hoje a temperatura é ideal, o clima é favorável, o ambiente é o ambiente correto que você está, o solo, que seja um solo fértil no seu coração, e que você aceite as estações que vão vir, porque Jesus não está dizendo que vai mudar você sim. Jesus está dizendo que o viticultor vai cuidar, e o cuidado requer às vezes tempo. O meu tempo é diferente do tempo do Gustavo. Às vezes o tratar de Deus comigo é diferente do tratar de Deus com ele. A única coisa que tem que ser semelhante é o desejo de dar fruto. Esse tem que ser igual. Você não pode desejar fruto menos que o outro. Nós temos que desejar fruto igual, e desejar de forma abundante.
sabe? Uma vez o Jorge falou para mim: a árvore que não tem fruto não leva pedrada. E é verdade. Ninguém mexe em quem tem fruto, então vai vir pedrada. Às vezes alguém vai olhar para aquela árvore que está dando fruto e vai jogar uma pedra nela, mas você sabe que o viticultor está ali. E mesmo a folha que cai, ela serve de adubo. Ela vai para o pé e vai te fazer crescer. Ela vai para o pé e vai gerar crescimento em você. É isso que Deus tem nessa noite para nós. Foi por isso que Deus mudou a palavra para falar isso para vocês, tá? Eu sigo aqui apenas aquilo que Deus fala. Às vezes para mim dói muito. Vocês não têm noção de quanto dói mudar algo ou entregar algo que eu não estava programado a entregar, ou muito menos olhar para vocês com o olhar de amor que eu estou olhando aqui agora, olhando para o rosto de cada um de vocês e desejando que vocês deem fruto. Eu desejo que cada um de vocês entendam e saiam daqui convictos de que a necessidade é de frutificar. E eu não vim aqui entregar uma receita de bolo pronta. Vamos frutificar fazendo isso. Isso é construção, isso é processo, isso é estágio, isso é estação. Sabe, tudo isso é figurado porque a Bíblia nos trouxe uma parábola. Eu estou trazendo algo figurado para vocês entenderem, para ficar no coração de vocês. As estações vão vir, o processo vai vir, mas saia daqui convicto de uma coisa: você nasceu para dar fruto. Você não foi obra do acaso. Você foi projetado e planejado para frutificar. Então que Deus abençoe a nossa vida e continue engrandecendo o nome dele cada dia. Não deixe de dar fruto. Vamos ficar de pé? O pastor que falou ali: ora pelas pessoas. Estou te entregando. Mas quando eu preparava, Deus falou: quem vai terminar é Ele, não é você. Então, como Deus fala, eu faço. Quem termina é você, meu amigo. Quanto mais de ti, Senhor, menos de mim vão ver, e a aparência se desfaz, que diminua eu, Ele cresça. Me fala face a face das tuas verdades. Sei que eu irei chorar, mas pra refazer tem que se quebrar. Me dá mais uma chance. Eu quero te seguir, junta os pedaços do meu ser e usa-me. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Senhor. Deus me mostra hoje aqui flores nascendo. Existem muitas flores nascendo, existem muitas flores brotando aqui nessa noite. Eu vejo literalmente muitas pessoas germinando galhos aqui nessa noite. Eu vejo cachos enormes de flores sobre essa igreja e sobre essas pessoas que estão aqui nessa noite. E as flores, elas são um sinal de que logo o fruto vai chegar. E eu vejo muitas flores aqui hoje. Eu sinto porque Satanás conseguiu impedir que muitas pessoas estivessem presentes aqui hoje. Porque nós temos a graça de ter uma ferramenta como o YouTube para poder
fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, mas nada pode trazer o que essa atmosfera de estar aqui presente hoje está trazendo para nós. Nenhuma mensagem do YouTube vai conseguir transmitir o que a gente está vendo. Ninguém vai conseguir entender o que a gente está vivendo e sentindo aqui nessa noite. Porque eu estou vendo coisas que vocês não conseguem entender, mas eu estou vendo flores no meio da igreja. Eu estou vendo flores brotando do coração de vocês hoje nessa noite. São muitas flores e é cada uma mais linda do que a outra. E são cachos e mais cachos de flores. E Deus olha assim e diz assim: ei, você está vendo essas flores? São frutos de amanhã se forem cuidadas. Essas flores são frutos de amanhã se forem cuidadas. Se eles deixarem eu cuidar, essas flores que estão nascendo hoje vão germinar, vão crescer e vão se tornar frutos na minha presença. Deixa Jesus cuidar. Continue regando essas flores. Em nome de Jesus, Ele quer transformar você. Eu sei que tem muitas pessoas que eram para estar aqui hoje, mas que Satanás conseguiu com que elas não viessem. Mas que de alguma forma essa palavra chegue até o coração delas através dessa gravação, através desse canal. Mas que você possa se esforçar para estar aqui. Que você possa se esforçar para estar presente, porque Deus tem uma bênção especial e diferente para quem está presente. Que Deus está honrando vocês que se esforçaram para chegar aqui hoje. Porque cada um, eu vejo um cacho de flor mais lindo do que o outro. E Jesus está dizendo para você: ei, essas flores lindas de hoje serão frutos amanhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu quero te